O Linha Alta está de volta. Por que o Linha Alta é laranja? Nós somos inspirados na laranja mecânica de 74. O time que instituiu a linha alta no futebol, a marcação, pressão, futebol revolucionário, super ofensivo. E o nosso espírito é esse, é revolucionar, é inovar e é pressionar, sobretudo os incompetentes que atravancam o desenvolvimento do futebol da Bahia. Mas não vamos falar só sobre o futebol da Bahia, não. É o que ocorrer relacionado ao futebol ou esporte. E se você gosta de futebol em altíssimo nível, você não pode perder toda segunda-feira às 22 horas o Linha Alta que voltou. E voltou com a seguinte pergunta. O Campeonato Baiano começou, Pedro Centro-Sé, no último domingo. Sim. O que esperar do Campeonato Baiano? A expectativa é positiva em algum aspecto ou é só negativa? Vamos lá. Primeiro que acho que a gente vai ter um Campeonato Baiano, diferentemente dos últimos anos, onde Bahia e Vitória têm a obrigação de chegar à final. Algo que não era obrigatório, pelo menos para o Vitória, há 2, 3 temporadas. Que o Vitória estava na Série C. E o Vitória tem 5 anos que sequer chegam à final. Então o Vitória, mais do que nunca agora, tem que voltar a assumir esse protagonismo a nível estadual. O Vitória vem de um título nacional, é o atual campeão da Série B, mas eu estava até brincando aqui, antes de você chegar, Darino, com o Cássio, e eu estava falando o seguinte, o torcedor do Vitória tem até às 7h14 da noite de quarta-feira para poder comemorar, para buscar jogador no aeroporto, para poder falar de estrela, para poder resenhar, dizer que Fábio Mota é isso, é aquilo. Quando a bola rolar para a Vitória e Jacuipense lá na Arena Valfredão, acabou. Acabou a festa, acabou a comemoração. Vão começar as cobranças, vão começar as críticas, é outro time, é outro campeonato, é outra pressão e principalmente outra responsabilidade. Porque o Vitória, se não chegar à final do Campeonato Baiano, eu digo logo, é fracasso. Porque se o Vitória antes tinha aquele meia-culpa, aquela salvo-conduta de não chegar à final ou ser protagonista, porque, mesmo precisando ser, mas estava na Série C, estava vindo para uma Série B na Requenguela, tentando se manter apenas na Série B, agora não. Agora a Vitória tem um orçamento de mais de 200 milhões de reais que já foi aprovado, a Vitória contratou aí mais de um time de atletas, o Vitória precisa também recuperar o seu protagonismo. O Bahia não precisa nem me alongar. O Bahia, com as contratações que está fazendo, com o dinheiro que tem, a gente imagina que nesse Campeonato Baiano, diferentemente dos últimos anos, não vejo e me surpreenderia muito se a gente tivesse uma surpresa diferente do que uma final Bavi. Qualquer coisa além disso, mesmo o Bahia de Feira tendo começado e dando 6, né, na equipe do Jacobina, para mim, o Campeonato Baiano hoje, se não for Bahia e Vitória na final, para mim é surpresa. E tem um detalhe importantíssimo aí, né? Não podem ficar fora das fases finais. Bahia e Vitória, como fizeram algumas vezes e até deram de ombros, porque estavam garantidos em Copa do Brasil. E essa mudança aconteceu. Os estaduais voltaram a garantir os clubes na Copa do Brasil, inclusive os clubes de ponta de tabela de estadual, né? Que estavam muito bem no ranking. Times de primeira divisão, por exemplo, o Santos ficou fora da Copa do Brasil. Ele foi muito mal no Campeonato Paulista. Desde o ano passado que isso está acontecendo. O Vitória só vai jogar a Copa do Brasil deste ano porque conseguiu conquistar o título da Série B. Então, essa coisa do Campeonato Baiano, que era mais assim, bota só na reta final, ou se ficar fora é um incômodo, mais paciência. Porque o Bahia, por exemplo, vinha de alguns títulos, aí ficou fora de uma fase final, ok, segue em frente, a Copa Nordeste agora não tem isso. Você precisa ter o resultado, senão você não joga a Copa do Brasil. Então, esse ponto, aliado ao que Pedro colocou, vai fazer com que o Campeonato Baiano seja tratado também como uma prioridade. Você não pode dar de ombros, porque senão você vai ter um prejuízo na temporada seguinte. Preto. Assim, Darino, eu acho que nunca teve uma oportunidade tão grande para se fazer um Campeonato Baiano competitivo e que o torcedor fique com vontade de assistir. Eu estou aqui há mais de 20 anos e sempre fiz um questionamento com relação, por exemplo, aos gramados. O jogador do Bahia e Vitória hoje, principalmente do Bahia, que hoje ganha um salário de 1,5 milhão, 2 milhões, você não pode exigir que ele vá jogar lá em Jacobina e deixe o gramado um pasto, como geralmente é. E o Adalto Moraes, em Juazeiro? Então, assim, a gente vai citar um caminhão aqui, e aí só vai salvar o sintético do Bahia de Feira. Ontem eu assisti, teve outro jogo em Ilhéus. Foi uma pessoa, Tabone Atlético de Alagoinhas. Ele estava, aparentemente, dá para jogar futebol. Mas o que a gente vê ao longo desses 20 anos que eu estou aqui é um descaso total nesse aspecto. E que eu acho que é fundamental para você ter um produto que valorize. Exatamente. Se você não tiver o básico, que é um gramado em condições de jogar futebol, você dificilmente vai conseguir valorizar o seu produto. E a oportunidade que a federação tem esse ano, e a gente sabe da amizade que existe do Edinaldo com o Ricardo, né, que é o presidente.
Então tem que ser aproveitado isso. É para se fazer o melhor campeonato baiano dos últimos 30 anos. Mas para isso tem que ter tem que estar atento a alguns detalhes que talvez para a imprensa não chame atenção, mas para quem já jogou, a gente sabe o quão importante é você ter um mínimo de condição de gramado para você poder executar um bom futebol. Perfeito. Rapaz, eu sou um desentusiasta do Campeonato Baiano. Para mim é um momento de estorvo na temporada, né? Aliás, um dos problemas graves do futebol brasileiro é essa grande extensão relativa do campeonato estadual, de todos os campeonatos estaduais, que imprensa o campeonato brasileiro, que diminui a qualidade do campeonato brasileiro, o nível de competitividade, os clubes têm que priorizar outras competições, enfim. Eu não gosto de campeonato estadual, né? Mas esse ano, nesses moldes que estão, para mim o campeonato estadual poderia ser diluído, como é na Inglaterra, por exemplo, fazer parte dos meios de semana, preencher o calendário quando tivesse data FIFA, enfim, pensar num formato que ele tivesse sustentabilidade, porque eu acho que ele faz parte da essência do futebol brasileiro, mas não do jeito que ele está, que atrapalha. E outra, são campeonatos com pouquíssimos atrativos. Eu assino embaixo no que Preto falou. Além disso, né, tem assim, alguns times do interior, condições precárias, são times de aluguel, baixa qualidade técnica e tudo mais. Enfim, então assim, e o Campeonato Baiano nos últimos anos tem sido isso, né? Tem sido uma obrigação dentro do calendário, principalmente para Bahia e Vitória. Tanto é que ensaiaram desistir do Campeonato Baiano, o Bahia colocou times alternativos, né? O Vitória não conseguiu bancar isso porque não tinha grana, né? Os rebaixamentos e tudo mais. Só que esse ano, o Campeonato Baiano tem uma peculiaridade que está me animando, que é o quê? O retorno do Bavi em alto nível. Pelo menos sugere isso, né? E a rivalidade já está aí, né? O Bahia, por todo o investimento, né, o maior da sua história, a expectativa da torcida lá em cima. O Vitória resgatando, de certa forma, e com força, a autoestima do seu torcedor, a esperança e a expectativa do torcedor por um ano grande e forte. E aí o seguinte, eu acho que a gente vai ter um Bavi cercado de muita cobrança por duas partes, né, pelas suas torcidas, e um Bavi movido para superar frustrações. Porque, repare, o Bahia já se distanciou financeira, administrativamente, do Vitória, esportivamente também, já há algum tempo. Mas falta para o torcedor do Bahia exercer essa supremacia nos Bavis. Né? O Bahia não conseguiu fazer isso nos últimos anos, né? Atrapalhado pela pressão, da revanche, das goleadas e tudo mais, pelo peso do favoritismo, né? Pelo Vitória estar numa situação pior. Fato é que o Bahia não conseguiu fazer com o Vitória aquilo que a torcida do Bahia espera e, em certa medida, exige, que é o quê? Ganhar e passar o trator. E outra coisa, ainda que o Bahia tenha ganhado a maioria dos últimos campeonatos baianos, eu acho que ficou uma sensação de incompletude porque o Bahia não ganhou do Vitória. Sim. Né? Então, assim, pô, velho, o torcedor do Bahia, o mais radical, vai discordar de mim e tal, mas, velho, com todo respeito ao Atlético de Alagoinhas, ao Bahia de Feira, ao Colo-Colo, quem quer que seja, ganhar dos times do interior na final de campeonato é uma coisa, ganhar do Vitória é outra. Rapidinho, diferente, né? Então, assim, evidentemente que o Bahia não tem culpa do Vitória não ter chegado. Aliás, o Vitória tá devendo, né? São 5 anos sem se classificar sequer pro mata-mata do campeonato baiano. Anomalia isso. E o Vitória, é o seguinte, por mais que o Bahia ensaie um distanciamento ainda maior, né? Em termos de perspectivas, de resultado financeiro, de tudo, o torcedor do Vitória está com sua esperança também catapultada dentro das suas possibilidades, porque ganhou um título. E aí, assim, essa questão da relatividade e da relevância, isso é muito particular e cada um dá ao título que ganhou a relevância que der, mas é evidentemente que isso é um estímulo na expectativa e na autoestima do torcedor do Vitória, né? Então o Vitória vem embalado. As possibilidades financeiras do Vitória são maiores, o Vitória está na primeira divisão. Então, né, são muitos contornos que fazem do Campeonato Baiano realmente ser promovido por conta da ansiedade por um Bavi de um contexto totalmente diferente. E outra, viu? Serão 3 Bavis, na melhor das hipóteses, porque tem um obrigatório na fase classificatória e outros 2 ou no mata-mata de cima ou no mata-mata de final. E que são Bavis que não terminam a história por aí. Porque vai ter a revanche necessariamente do Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu tô muito empolgado para ver como é que o Bahia vai lidar com esse favoritismo e como é que o Vitória vai fazer para resistir